O que eu vou te revelar agora é mais do que urgente. É um alerta celestial para os escolhidos. Se esse vídeo apareceu para você, não pense que foi por acaso. Há algo grandioso sendo liberado do alto, e você foi convocado a ouvir. O universo, movido por uma força divina, está sacudindo as estruturas nas quais o mundo confiava por gerações. Sistemas humanos estão enfraquecendo, e quem não estiver sintonizado espiritualmente será deixado para trás. Mas você que foi separado desde o ventre está sendo preparado. Este é o seu tempo. A tormenta que se aproxima não veio para te destruir, mas para te posicionar. Enquanto muitos mergulham no caos, você está sendo levantado para viver uma nova realidade, não apenas de abundância material, mas de transformação espiritual e energética. Portas que antes pareciam trancadas vão se abrir, e o que era impossível começará a fluir com tanta intensidade que você mal conseguirá explicar. Mas antes de seguirmos com essa mensagem transformadora, respire fundo. Você não está aqui por acidente. Se isso está tocando o seu coração, clique em curtir. É um sinal para o plano divino de que você está pronto para o novo. Inscreva-se, pois estamos formando um exército de pessoas despertas, rumo aos 80.000 escolhidos. Comente o número 777, um símbolo espiritual de alinhamento com o propósito divino. A você que tem sustentado essa missão com suas orações, palavras de incentivo e generosidade. Super obrigado. Ícone valeu. Demais, especialmente aqueles que semearam financeiramente nesse solo fértil. Minha gratidão é real, não é formalidade, é profunda. Cada oferta sua foi uma chave espiritual que permitiu essa mensagem alcançar pessoas que talvez nunca tivessem ouvido esse chamado. Você não doou a um canal, você plantou numa missão. Agora ouça bem, se você realmente sente que foi separado, fique até o final. Esse vídeo vai te confrontar, te despertar e te guiar para o próximo nível. Mas só os verdadeiros conseguem chegar até o fim. Aqueles que ainda não estão prontos vão parar no meio. Se você continuar, sua vida vai mudar para sempre. A tempestade já começou. É questão de tempo até que o mundo inteiro sinta sua força. Mas você não foi chamado para ser destruído por ela. Você foi chamado para vencê-la. O Altíssimo, em sua misericórdia, está alertando os que têm ouvidos espirituais para ouvir. Enquanto o mundo se perde na distração, nas promessas vazias e na segurança de sistemas criados por mãos humanas, você está recebendo discernimento sobrenatural para se preparar. Não se trata de se o colapso vai acontecer, mas quando. E para os sensíveis espiritualmente, ele já começou. Os sinais estão por toda parte, desde a economia frágil até a confusão moral e energética que domina as sociedades. O que antes parecia firme, agora treme. Mas há uma promessa. Aqueles que permanecerem firmes na fé e no alinhamento com o propósito divino não apenas sobreviverão, mas prosperarão em meio à queda. Você não nasceu para ser mais um. Você foi escolhido para liderar a travessia do caos para o renascimento. Ouça, a crise não será apenas externa, ela será interior. Ela vai testar onde está a sua confiança. Muitos depositaram fé nos bancos, nas moedas digitais, nos governos. Mas o tempo da verdade chegou. O colapso desses pilares é inevitável. E aqueles que estão espiritualmente cegos serão arrastados pela maré. Mas você, que está conectado à sabedoria eterna, receberá uma direção prática e divina. Guarde o que é tangível. Proteja seu sustento em formas reais. Recursos, como alimentos, metais preciosos e sabedoria aplicada. O ouro e a prata, símbolos da fidelidade nos tempos antigos, voltam a ser abrigo na tempestade. Não é hora de confiar em promessas políticas ou tecnológicas.
É hora de ouvir a voz do Espírito. Muitos vão se perder não por falta de recursos, mas por falta de discernimento. Você não está sendo chamado para fugir, está sendo convocado para se levantar. Essa é a diferença entre o escolhido e o comum. O mundo te verá como um ponto fora da curva, um milagre em meio ao desespero. E é exatamente isso que Deus quer fazer com você. Sua fé não será apenas interna, ela se manifestará em evidências, em claras. Enquanto as pessoas entram em pânico, você terá paz. Enquanto os sistemas falham, você será suprido. Enquanto muitos se escondem, você se tornará uma referência. Esse colapso é como um filtro divino. Aqueles que estavam escondidos no meio da multidão agora serão expostos. Os falsos líderes ruirão e os verdadeiros serão levantados. Você não precisa se preocupar com o que está perdendo. Se preocupe em se alinhar com o que está por vir. Quem olha para trás se torna estátua, mas quem olha para cima se torna testemunha viva. Prepare-se. O tempo é agora. Esta é a chamada. Este é o seu momento. Não deixe que o barulho do mundo silencie o som da sua missão. Enquanto o mundo mergulha numa busca desenfreada por significado, muitos continuarão vagando na escuridão, incapazes de compreender o propósito por trás do que está por vir. Uma tempestade se aproxima, e ela não é apenas uma crise econômica, é um chamado para o despertar interior. Mas você, que foi separado, não foi chamado para o caos. Você foi treinado para resistir, moldado no fogo do discernimento. Enquanto os sistemas da terra vacilam, você permanece firme, não porque confia no que é visível, mas porque sabe onde sua verdadeira segurança repousa. Bancos podem falir, moedas podem ruir, mas aquele que construiu sua casa sobre a rocha, da sabedoria celestial, jamais será abalado. O colapso que assusta as massas é o mesmo que revela a sua fundação inabalável. Não é o seu fim. É o sopro divino que inicia o seu recomeço. Você não foi abandonado no caos, foi posicionado. Cada lágrima, cada luta, cada perda foi preparação para esse momento. Quando os pilares do sistema se quebrarem, o mundo entrará em pânico. O medo será o guia da maioria. Decisões apressadas, ações impulsivas, desespero em massa. Mas você não é a maioria. Você é guiado por algo mais alto, pela paz que vem de confiar numa força eterna. Quando os poderosos caírem e suas fortunas desmoronarem, não será por meio de suas próprias mãos que você vencerá. Você se erguerá pelo sopro da direção divina. Os impérios da manipulação cairão porque seu tempo acabou. O poder que os sustentava não os protegerá mais. Mas este não é um momento de celebração, é um chamado. Um chamado para estender a mão, para ser a ponte entre o caos e a cura, para conduzir os perdidos de volta à verdade. A sua ascensão não tem a ver apenas com conquistas materiais. Ela está profundamente enraizada em um propósito eterno. Neste tempo de instabilidade, seu papel não é buscar refúgio, é ser o próprio refúgio. Enquanto multidões entram em pânico, seu espírito permanece sereno. Você sabe que não é por acaso que chegou até aqui. Tudo isso é parte de um plano maior. A mudança virá, mas você não será abalado. Sua fé é sua âncora. Você será uma tocha acesa guiando os que ainda não enxergam. E sua riqueza, ela não serve apenas para comprar conforto. Ela é uma armadura. Em tempos de escassez, aquilo que você acumulou com sabedoria será sua defesa. Ter acesso a recursos sólidos como metais preciosos não será luxo, será sobrevivência. E mesmo quando tudo à sua volta parecer ruir, você terá o necessário para atravessar a tempestade. O verdadeiro valor das suas posses será testado. Aqueles que confiaram nas palavras divinas e não nas promessas vazias do sistema se verão
em vantagem. O dinheiro, neste novo tempo, deixa de ser símbolo de status para se tornar instrumento de proteção. Aqueles que seguiram apenas o brilho do mundo verão tudo desmoronar. Mas os que ouviram o sussurro da sabedoria serão como árvores firmes junto ao rio, inabaláveis. Deus não está te guiando à ganância, mas à preservação. Ele te advertiu: mantenha-se preparado, proteja o que é seu. Este é o tempo de guardar, de cuidar, de ouvir mais do que falar. O mundo colapsará, mas os que ouviram e obedeceram caminharão sobre os escombros como conquistadores. Há milhares de anos, metais como bronze e estanho sustentaram civilizações. Agora, o ouro e a prata serão os pilares financeiros de quem resistirá. Esses bens tangíveis não são apenas investimentos, são âncoras na tempestade. Enquanto moedas de papel perderem valor e ativos digitais forem desvalorizados, esses metais permanecerão como fortalezas. Mas entenda, não se trata só de guardar ouro, é sobre guardar sabedoria. A voz de Deus é o seu verdadeiro patrimônio. Quem ouve, decide melhor. Quem busca entendimento, governa sobre o caos. Em tempos de desordem, aquele que possui discernimento se torna rei. A diferença entre afundar ou emergir nesta nova era será simples. Quem depende do sistema cai. Quem confia na sabedoria eterna se eleva. A preparação não é apenas física, é espiritual. Ouro, discernimento e obediência. Essas são as armas dos escolhidos. E quando Deus falar, ouça. Quando Ele mandar, haja. Pode não fazer sentido no momento, mas será exatamente o que você precisará. Haverá momentos em que tudo ao redor parecerá gritar: espere. Mas a voz de Deus sussurrará: vá. E você precisa obedecer, sem hesitação. O mundo estará cheio de distrações, manchetes, opiniões, barulho. Mas você deve ouvir a única voz que importa. Sua obediência imediata não apenas o protegerá, mas o posicionará. Cada passo que você der, mesmo que pareça estranho aos olhos do mundo, será uma preparação para a elevação que virá. Não há mais espaço para dúvida. Quando Deus disser: mova-se, mova-se. O colapso que está vindo será apenas o prelúdio da sua elevação. Com cada ato de obediência, você estará subindo degraus invisíveis em direção ao seu destino. Depois que a tempestade passar, e ela vai passar, nada mais poderá te impedir. Aquilo que antes te prendia será varrido. Você surgirá mais forte, mais sábio, mais cheio de luz. Os muros construídos pelos sistemas antigos não existirão mais. Os que confiaram neles estarão perdidos, mas você, que firmou os pés na rocha da sabedoria divina, será elevado. Não, este colapso não é o fim. Ele é o início da sua virada, da sua colheita, da sua herança. Seu sucesso não será apenas medido em cifras, mas em propósito. O favor divino te envolverá de forma inédita. Nada poderá te parar. Deus está prestes a fazer na sua vida o que ninguém espera. Tudo o que te limitava será removido. As promessas dele estão se cumprindo, uma por uma. Você está entrando numa nova temporada. E essa nova temporada não é apenas sobre estabilidade financeira, é sobre transformação de gerações, os ciclos de escassez, as noites sem dormir, os dias de angústia, tudo isso está ficando para trás. Você não foi chamado para sobreviver, foi chamado para prosperar. E essa prosperidade não termina com você, ela começa com você. É para os seus filhos, seus netos, seus descendentes. Você está construindo algo duradouro, um legado, não apenas de bens, mas de fé, sabedoria e direção. Os dias de medo acabaram. Agora é tempo de avanço, tempo de romper, tempo de viver tudo aquilo que foi prometido. O que está por vir é maior do que o que você imaginou. Sua história está apenas começando.
e ela será escrita com letras de propósito, guiada pela mão daquele que sempre soube o que estava fazendo. Você está sendo levantado para algo que vai muito além da sua própria história. O que Deus está construindo em sua vida não é apenas para hoje, nem apenas para você. É um plano tão grandioso que vai atravessar o tempo e abençoar aqueles que ainda nem nasceram. O que antes parecia apenas um sonho distante, agora está tomando forma concreta. Uma herança espiritual e material está sendo moldada com as próprias mãos do Criador, e ela está sendo escrita com seu nome. Onde antes havia escassez, agora floresce uma abundância que transborda. Onde havia limitações, agora existe expansão. Não é apenas sobre receber bênçãos, é sobre se tornar uma fonte. Aquilo que você conquistar agora será o solo fértil, onde seus descendentes irão florescer. Essa é a era da sua ascensão. Uma temporada onde a provisão não virá pingando, mas jorrando. E isso não vai apenas te alcançar, vai permanecer como um farol para todos ao seu redor. Um testemunho vivo de que quando Deus decide abençoar, Ele não se limita ao hoje. O mundo está prestes a entrar em uma crise sem precedentes, e não apenas econômica. Um colapso profundo está vindo, e ele vai atingir o centro daquilo que as pessoas consideravam inabalável. As velhas estruturas estão cedendo. Aquilo que foi construído sobre orgulho, ganância e ilusão de controle está rachando por dentro. O culto ao dinheiro, à fama e ao poder está sendo confrontado por algo maior. O vazio existencial de uma sociedade que colocou sua confiança em coisas que apodrecem. As bases falsas estão ruindo e o choque será avassalador. Mas no meio dessa tempestade, Deus está erguendo um novo tipo de liderança. E essa liderança está sendo confiada a você. O que para muitos será confusão, para você será revelação. Enquanto o mundo se desespera por direção, você terá clareza. Clareza para enxergar além do caos. Clareza para guiar, para instruir, para trazer esperança onde só haverá medo. Porque você está plantado em algo que o mundo não pode destruir, a eternidade. Aos olhos do mundo, tudo parecerá desmoronar. A estabilidade que muitos julgavam eterna vai desaparecer como fumaça. A segurança que encontravam em suas contas bancárias, seus títulos, seus bens, tudo isso será abalado. E junto com essa queda, virá uma crise de identidade. Se tudo o que tenho some, quem sou eu? Essa será a pergunta que ecoará na mente de milhões. Mas você, que foi separado por Deus, entenderá que a verdadeira segurança nunca esteve nas mãos humanas. Você verá o colapso não como o fim, mas como o início de uma revelação. Pessoas que antes zombavam da fé, agora vão buscar consolo no invisível. Aquelas que se orgulhavam de caminhar sozinhas, começarão a clamar por direção. E você será uma resposta viva, porque sua vida terá sido forjada na rocha que não se move. Enquanto o mundo treme, você permanece. Enquanto muitos buscam atalhos, você vai construir pontes. E enquanto a escuridão tenta engolir a esperança, sua luz vai brilhar como farol no meio do mar revolto. Mas atenção, junto com o colapso virá a grande tentação. A confusão trará brechas, e nelas se esconderão as armadilhas mais sedutoras. Promessas de soluções fáceis, ganhos rápidos, caminhos que parecem seguros, mas são atalhos que levam ao abismo. Muitos serão atraídos por essas propostas. Serão como viajantes com sede que bebem da miragem no deserto apenas para descobrir que era areia. A ganância será o ídolo dos fracos. E aqueles que não estiverem firmados na verdade, cairão. Mas você foi alertado. Não se trata de rejeitar a riqueza, mas de entender que a verdadeira prosperidade é fruto da fidelidade, não da pressa. Você sabe que o ouro de Deus não vem em oferta relâmpago.
Ele é refinado no tempo certo, com base na obediência e na confiança. O mundo vai tentar te convencer de que esperar é perder tempo. Mas você foi chamado para ser paciente, porque aqueles que correm atrás do vento colhem frustração. E os que esperam no tempo divino recebem algo que o tempo não pode corroer: provisão eterna. Este é o momento de vigilância. Agora, mais do que nunca, você precisa proteger sua mente e seu espírito. O medo vai tentar se infiltrar. Medo de perder, de não ter, de ficar para trás. Mas o medo é apenas a sombra da dúvida. E você já foi chamado para caminhar na luz da certeza. Certeza de que o plano de Deus para a sua vida não muda com o colapso das economias. Ele não depende de gráficos, de câmbio, de inflação ou de qualquer sistema humano. O que está vindo para você foi escrito em outra dimensão. Por isso, mantenha-se firme, rejeite as vozes do desespero, fuja das promessas envenenadas, recuse os atalhos que mascaram destruição. Há um lugar reservado para você nesse novo tempo, e ele não será ocupado por outro. Sua fidelidade agora será a semente da colheita que sua linhagem vai desfrutar. E quando tudo parecer confuso lá fora, olhe para dentro. Porque dentro de você mora o Espírito que vê o fim desde o início. E ele já decidiu. Você foi feito para prosperar, não apenas sobreviver. Não perca o foco. Não se desvie do caminho. Em tempos como estes, a ganância é uma sombra que tenta obscurecer a verdade. Mas aqueles que permanecerem firmes na fé, que não se dobram diante das ilusões do mundo, serão elevados acima das mentiras e caminharão em direção à verdadeira prosperidade. Você talvez nem soubesse, mas toda a sua trajetória te trouxe até este ponto. Cada queda, cada lágrima, cada obstáculo vencido, tudo foi preparação. Esse momento de caos que assola o mundo não é o fim, é o início de algo grandioso. É o nascimento de uma nova estação em sua vida. Enquanto muitos se afundam no desespero, você se ergue. Não porque é melhor, mas porque foi moldado no silêncio, forjado nas provações. Esse não é o colapso da sua história, é o portal da sua ascensão. Você passou anos acreditando que estava sempre atrás, que os sistemas nunca foram criados para pessoas como você, que tudo parecia longe demais, inalcançável. Mas havia um propósito oculto, uma inteligência divina operando nos bastidores. O mundo pode estar se desmoronando, mas essa é a janela que foi desenhada especialmente para você atravessar. Aquilo que muitos enxergarão como perda, você verá como plataforma. O que os outros verão como ruína, você perceberá como oportunidade para voar mais alto do que nunca. Há uma crise se alastrando pelos cantos do planeta, mas ela não veio para te destruir, veio para te destacar. Os ventos da mudança estão soprando forte e você está exatamente onde deveria estar. Tudo aquilo que te quebrou no passado serviu como tijolo para o alicerce da sua vitória. E não será pela sua própria força. A vitória que se aproxima será fruto de algo muito maior. O sopro da presença divina sobre a sua vida. Nos dias de trevas, a luz da direção espiritual será mais clara do que nunca. Você ouvirá uma voz firme no meio do barulho, e ela será a bússola que vai guiar cada decisão. Mas atenção, o mundo estará ensurdecedor. Muitas distrações, falsas promessas, caminhos que parecem fáceis. Para discernir a voz do alto, você precisa estar sintonizado. Desligue o ruído exterior, mantenha o coração sensível e os ouvidos atentos. A direção divina está disponível, mas é preciso buscá-la com intenção. Essa não será apenas uma orientação para sobreviver, mas um comando para avançar. Obediência rápida será a ponte entre o agora e o extraordinário. Ouvir a voz de Deus não é apenas escutar palavras.
é se mover em resposta, é agir com coragem, mesmo quando o caminho parecer incerto. Sua fidelidade em atender a essas instruções será recompensada com acesso a territórios que antes pareciam fechados. Não estamos falando apenas de proteção, mas de promoção, de provisão sobrenatural, de portas que o sistema nunca abriria, se escancarando diante de você. Quando você obedece prontamente, você ativa o favor. E quando esse favor se manifesta, nenhum colapso econômico pode te impedir. O caos pode estar dominando os mercados, as instituições financeiras podem estar cambaleando, mas você, separado por Deus, estará protegido. Porque sua confiança não está no ouro, no papel, nas bolsas, está na fonte. Enquanto muitos veem o colapso do sistema monetário global como um apocalipse, os escolhidos verão isso como o cumprimento de um plano maior. Os bancos, as moedas, os investimentos terrenos estão caindo sobre os próprios alicerces corrompidos, e aqueles que colocaram sua fé nisso perderão o chão. Mas você não. Você andará sobre as águas agitadas com a paz de quem sabe que há uma mão invisível sustentando seus passos. Tudo já foi preparado, a proteção, a provisão, a sabedoria. E não é por mérito humano, é pela graça que separa e capacita. A sua estabilidade não será lógica para o mundo, mas será visível. Quando todos se perguntarem por que você permanece firme enquanto tudo ao redor desmorona, a resposta será uma só: propósito divino. Este não é um tempo de retração para você. É o início de um movimento de ascensão. Cada promessa que parecia distante, agora começa a se cumprir de maneira acelerada. O que você plantou em fidelidade será colhido em abundância. A transferência de recursos que está acontecendo neste exato momento não é coincidência, é uma redistribuição espiritual. Uma virada de chave profética. O que antes estava nas mãos dos gananciosos, dos arrogantes, dos que manipulavam o sistema, agora está sendo transferido para aqueles que permaneceram firmes no caminho correto. A nova economia será fundamentada na integridade, na generosidade e na obediência. E você, como um vaso preparado, será um canal dessa abundância. As riquezas que antes pareciam inalcançáveis, agora estão acessíveis para os que andam alinhados com a justiça do reino. Mas atenção, essa prosperidade não será apenas para o seu conforto pessoal. Ela terá um propósito maior, será combustível para impactar vidas, para sustentar visões, para mudar gerações. O antigo sistema foi erguido sobre o egoísmo e a vaidade, mas o novo será estabelecido sobre princípios eternos. O que está vindo para as suas mãos é sagrado, e será evidente que não foi sorte, não foi acaso, foi plano divino. Quem tiver olhos para ver, verá. Quem tiver ouvidos para ouvir, entenderá. Aqueles que zombaram da sua fé, agora assistirão ao seu crescimento. Aqueles que duvidaram do seu destino verão que Deus não erra. É chegada a hora em que o justo será exaltado, o tempo em que os fiéis, mesmo em silêncio, verão seus nomes sendo lembrados. O mundo tentará entender, mas não compreenderá. Porque essa virada não virá pela lógica do homem, mas pela aliança com o Eterno. Sua promoção não será convencional, será divina. O que está prestes a se revelar em sua vida não poderá ser explicado, apenas testemunhado. E Deus está dizendo: prepare-se, porque aquilo que estava escondido está prestes a ser manifestado, e isso vai mudar tudo. Você não apenas sobreviverá ao colapso, você florescerá em meio a ele. Seu avanço será tão notório que até os que te ignoraram terão que reconhecer. O favor que está sobre você é real e imparável. Há um chamado urgente sendo feito neste exato momento. Um chamado que não vem dos noticiários, nem das redes sociais ou de qualquer autoridade humana. É um chamado do alto
vindo diretamente do Criador para os que têm ouvidos espirituais atentos. Estamos prestes a atravessar um tempo de profunda provação. E não se trata apenas de uma crise econômica, de um colapso dos mercados ou de uma falência sistêmica. O teste que se aproxima é espiritual. É uma peneira invisível que irá separar os que estão firmes dos que vivem de aparências. O modo como você reage ao abalo que vem aí definirá se você vai se levantar para cumprir seu propósito ou se será engolido pela confusão global. Esse não é mais um tempo para adiar decisões ou viver na superficialidade. Os pilares do mundo estão ruindo e agora, mais do que nunca, o Criador está sondando os corações. Será que você será encontrado firme ou vai cair quando os ventos da adversidade soprarem? A prontidão espiritual que vai te sustentar não depende do tanto que você leu, estudou ou acumulou em bens ou conhecimento. Ela nasce da sua intimidade com Deus. Você tem ouvido a direção dele? Tem seguido a sua voz, mesmo quando não parece lógico aos olhos humanos? É nesse teste que será revelada a base da sua fé. Aqueles que estiverem alicerçados numa comunhão verdadeira vão se levantar com convicção e clareza. Já os que vivem apenas de aparência espiritual serão levados pela tempestade. O Altíssimo está convocando o seu povo para se preparar não só em suprimentos e segurança, mas em espírito. A verdadeira prontidão é viver com o coração alinhado com os céus, buscando a orientação dele continuamente. Lembra da história das jovens sábias que mantinham suas lamparinas cheias de azeite, sempre preparadas para a chegada do noivo. Pois é exatamente esse tipo de vigilância que ele espera de você agora. Encha sua mente da sabedoria do alto. Abasteça seu coração com discernimento, porque algo grande está por vir. Este é o seu momento de demonstrar que sua fé é mais do que palavras, que você confia em Deus, mesmo quando tudo à sua volta grita insegurança. A provação que se aproxima vai abalar estruturas, mas também será o ponto de virada para aqueles que estiverem alicerçados na rocha. Você vai continuar confiando nos sistemas frágeis do mundo, ou finalmente colocar sua esperança naquele que nunca falha. Sua resposta não será só pessoal. Ela vai definir o rumo da sua próxima temporada. A luta que marcou sua caminhada até aqui, seja ela emocional, espiritual ou financeira, está prestes a ser substituída por uma realidade completamente nova, a realidade do transbordamento. A mudança que está chegando não é apenas circunstancial, é uma mudança de mentalidade, um novo entendimento sobre o que significa verdadeira provisão. O Criador está virando a lógica humana de cabeça para baixo, e quem estiver preparado vai se maravilhar com o avanço que virá. Acabou o tempo de sobreviver. Você foi treinado, lapidado e moldado em cada batalha silenciosa, e agora está sendo posicionado para florescer. As angústias que você enfrentou, os desertos pelos quais passou, não foram em vão, foram a fundação do seu caráter. Agora, enquanto o mundo se dobra sob o peso da instabilidade, Deus está derramando favor sobre aqueles que permaneceram fiéis. Você não precisará mais perder noites de sono preocupado com escassez. Sua fé, aquela que você manteve mesmo quando nada fazia sentido, será a chave que abrirá portas de abundância que você sequer sonhou. Imagine viver uma vida onde não apenas suas necessidades são supridas, mas onde você transborda tanto que acaba abençoando todos ao seu redor. Isso não é exagero, é a nova realidade que está sendo liberada sobre os que confiam nele. Uma vida de propósito, de paz duradoura e provisão sobrenatural. Esse novo tempo não será marcado apenas por estabilidade financeira, mas por cura emocional, reconciliação em relacionamentos e clareza de missão. O derramar que está vindo é integral, vai tocar cada aspecto da sua vida.
Enquanto muitos se desesperam com o caos, você será uma evidência viva de que há um Deus que cuida dos seus. Seu testemunho não será apenas contado, ele será visto. Outros olharão para você e verão algo que não se pode explicar com lógica. Paz em meio à tempestade, provisão em meio ao colapso, esperança em meio ao desespero. Prepare-se. A estação da escassez está ficando para trás. Você está entrando numa era onde o favor divino será tão visível quanto o sol do meio-dia. E tudo isso porque você escolheu confiar, mesmo quando tudo parecia perdido. À medida que os pilares da sociedade desmoronam, verdades ocultas virão à tona. A riqueza como conhecemos, aquela construída em cima da exploração, da manipulação e da ganância, vai expor sua verdadeira face. O colapso revelará que a origem da abundância não está no esforço humano, mas na mão do Criador. Pela primeira vez em gerações, multidões verão com clareza que o que sustentava os impérios humanos era uma ilusão frágil. A verdadeira fonte da provisão não está nos bancos, nem nos grandes conglomerados, mas na fidelidade de um Deus que não muda. E enquanto muitos entrarão em pânico diante da queda dos sistemas que julgavam eternos, você, que construiu sua vida sobre fundamentos eternos, viverá um despertar. Você vai enxergar aquilo que sempre esteve aí, mas que poucos tiveram coragem de acreditar, que o favor de Deus vale mais do que qualquer plano humano. O abalo global vai expor as rachaduras de todos os castelos erguidos sobre a areia. E vai mostrar, com clareza, que a confiança nos sistemas terrenos sempre foi uma aposta arriscada. Muitos que se achavam intocáveis verão suas fortunas escorrerem pelas mãos. Mas os que firmaram os pés na palavra, esses permanecerão de pé. Seus investimentos foram feitos no eterno e não no instável. Sua fé será sua âncora, sua confiança será sua segurança. E enquanto os impérios humanos desmoronam, você será levantado pelo Deus que nunca perdeu uma batalha. Sua prosperidade não virá da manipulação nem da competição, mas da graça liberada sobre a sua obediência. Este é o tempo onde os fiéis serão posicionados em lugares de honra. Sua confiança será recompensada com uma abundância que não depende do dólar, do euro, da bolsa ou do ouro. É riqueza celestial, e ela está prestes a ser liberada sobre você. A elite que parecia ter tudo sob controle descobrirá que estava se apoiando em areia movediça. Eles construíram suas fortunas com base em ganância e arrogância. Mas você, que escolheu confiar no eterno, será elevado. O favor de Deus vai te conduzir a lugares que nem toda a estratégia humana conseguiria alcançar. Não é sobre mérito, é sobre fidelidade. Você será surpreendido por portas que se abrirão sem esforço, oportunidades que virão até você. O mundo ficará sem entender como, em meio a tanto caos, você prospera. Mas você saberá, é a mão de Deus honrando sua fé. O que parecia impossível começará a se manifestar. O que parecia distante será realidade. Enquanto muitos caem, você se levantará. E sua fé será sua herança. Sua fidelidade será sua fortuna. Se essa mensagem realmente mexeu com você, não guarde só para si. Espalhe essa semente de fé e esperança para outras pessoas que também precisam de um impulso divino. Seja um canal de bênçãos no mundo. Cada passo seu pode ser a resposta de oração na vida de alguém. Cada apoio, cada semente plantada através do link fixado nos comentários tem mantido viva essa chama que está alcançando tantas almas. Você não é apenas alguém que acompanha. Você é parte desta obra divina. Somos parceiros nesta colheita. O momento é agora. Faça acontecer. Não deixe para depois. Não espere o amanhã.